Fala investidores, beleza? Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos analisar aqui um dos principais fundos imobiliários de logística que atualmente temos para poder investir. Estou falando aqui do XP LG11. Vamos considerar o seu último relatório gerencial que saiu na semana passada e vem nos atualizando sobre como o fundo se desempenhou durante o último mês de fevereiro de 2025. Então vamos analisar aqui os principais pontos e também em especial com respeito aos patamares de rendimentos que o fundo ele vai pagar durante esse ano 2025. Lembrando que durante algum tempo ele vinha pagando ali 78 centavos por cada cota, aumentou seus rendimentos para 82 centavos por cada cota, e a expectativa é que continue nesse valor aí pelos próximos meses. Então vamos analisar se o fundo realmente vai conseguir manter esse patamar de 82 centavos por cada cota. Então sem mais enrolação, vamos lá. O XP LG11, como eu já mencionei, é o fundo de logística, atualmente é o terceiro maior fundo de logística com respeito a patrimônio, ficando atrás apenas do HGLG11 e do BTLG11. Atualmente está custando aqui praticamente R$ 95,00, é o seu preço de cotação atual. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de aproximadamente 10%, e seu P sobre VP está de 0,89. Isso quer dizer que ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Então ele tem a possibilidade aí de voltar a se valorizar e ficar próximo do que seria o seu preço justo. Então quem comprar o XP LG11 no momento estará comprando com desconto. Além disso, o fundo apresenta uma excelente liquidez média diária, super próxima aqui de 4 milhões. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ter outras informações referentes a esse fundo. Então, com respeito ao seu número de cotistas, o fundo conta com mais de 342 mil cotistas. Seu valor patrimonial por cota, no caso, seu preço justo, seria os R$ 106,92. Seu último rendimento, como já mencionei, foi de 82 centavos por cada cota e seu patrimônio atual é de 3,33 bilhões de reais. Como eu mencionei, o terceiro maior fundo imobiliário do segmento de logística. E com respeito aos seus rendimentos, aqui a gente pode ver, durante os últimos 12 meses, como eu havia mencionado, ele vinha pagando aqui 78 centavos por cada cota, ficou um período considerável pagando esse valor, deixa eu colocar aqui em 5 anos. Então aqui desde mês 7 de 2023, ele vinha pagando aqui 78 centavos por cada cota, ficou pagando esse valor até o mês 12 de 2024, e os últimos pagamentos, que foi agora janeiro e fevereiro de 2025, ele aumentou para 82 centavos por cada cota. E de um modo geral, podemos notar que durante esses últimos 5 anos, seus rendimentos vieram evoluindo. Saíram aqui de 54 centavos por cada cota lá no início de 2020 e agora estão nesse patamar aqui de 82 centavos por cada cota. Então isso é muito positivo porque mostra que o fundo ele tem conseguido aumentar os rendimentos que ele paga para os seus cotistas. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, considerar os principais pontos sobre o XP LG11. Então, primeiramente, ele fala aqui sobre uma desocupação que ocorreu. Então ele menciona aqui, que com respeito à movimentação de locatários, destacamos a devolução parcial de 1.786 metros quadrados pela prática referente ao contrato de locação temporário do condomínio SBB. E com essa movimentação, o fundo fechou o mês com uma vacância física de 3,7%. Lembrando que vacância física, ele calcula aí a porcentagem de espaço vago nos seus imóveis. Aqui também podemos notar que novamente ele menciona, sobre uma venda que ocorreu lá no dia 24/1 de 2025, onde ele vendeu um dos seus ativos, um valor total aqui de 313 milhões de reais aproximadamente. A primeira parcela de 125 milhões já foi recebida pelo fundo e ele, no decorrer do tempo, vai receber o restante do valor. E ele menciona aqui que essa transação resultará em um ganho de capital total de R$ 3,87 por cada cota. Então foi uma venda muito boa que o fundo ele realizou com um ganho de capital muito interessante. E considerando a redução da alocação decorrente da área vendida, a expectativa é de que ocorra um incremento de 4 centavos por cada cota durante o período estimado de 30 meses. Então, esse valor que o fundo ele está pagando a mais de 4 centavos por cada cota, que saiu lá de 78 centavos para 82 centavos, é justamente o lucro que o fundo ele obteve por meio dessa venda que ele está distribuindo aí para os seus cotistas. Em vez de pagar de uma vez só, o fundo ele dividiu aí em vários meses, aproveitando para poder aumentar um pouquinho os seus rendimentos. Então, desde janeiro de 2025, contando de lá
para mais 30 meses, o fundo ele vai pagar exatamente esse valor de 82 centavos por cada cota. Então, um pouco mais de 2 anos, o fundo ele vai pagar esse valor. Possa ser que aumenta, né, devido aí a algum outro ganho de capital que o fundo ele possa fazer no decorrer do tempo, ou outras movimentações que podem ocorrer no fundo também que traga um lucro maior e, consequentemente, ele consiga pagar um valor maior para os seus cotistas. Com respeito ao seu demonstrativo financeiro, podemos notar que o fundo teve uma receita total aqui de 28,8 milhões de reais. As despesas do fundo somou o valor de 5,4 milhões de reais. Então, no final, o fundo ele ficou com o resultado líquido para poder distribuir de 23,3 milhões de reais. E o valor que ele realmente distribuiu foi de 25,5 milhões de reais, o que equivaleu, no caso, a 82 centavos por cada cota. Lembrando, ele usou o valor do ganho de capital que ele realizou para poder pagar esse valor de 82 centavos por cada cota, e o que vai continuar, como eu já mencionei, por mais 30 meses. Com respeito aos seus investimentos, praticamente continua a mesma coisa, né? 92% do seu patrimônio está investido nos seus imóveis. Ele tem aqui 7% em caixa, que estão aí investidos em ativos geralmente aí da renda fixa, e ele tem 1% do seu patrimônio investido em cotas de outros fundos imobiliários. Com respeito à tipologia dos seus contratos, continua aqui a maioria deles sendo contratos atípicos, que são aqueles contratos com uma duração maior, 56%, e o restante 44% são contratos típicos, que geralmente são contratos com uma duração um pouco menor. Descendo mais um pouquinho, a gente pode ver quem são seus principais locatários. Lembrando que antes a Via Varejo era a sua principal locatária, então diminuiu aqui a exposição na Via Varejo, porém aumentou na Leroy para 12%. Além disso, ele tem aqui como principais inquilinos também a Renner, com 9%, também o Mercado Livre, com 8%. Então esses daqui são os principais locatários atuais do XP LG11. Além disso, um ponto a se destacar é com respeito ao setor de atuação desses locatários. Aqui vocês podem notar que a maioria dos inquilinos atuais desse fundo imobiliário tem atuação no segmento varejista. Então, isso é um ponto a se prestar atenção. O segmento varejista ele é muito frágil, especialmente em situações econômicas desafiadoras, especialmente agora com a Selic aumentando cada vez mais, e isso provoca muita pressão financeira desse tipo de empresa, do segmento varejista. Então é um ponto a se prestar atenção. Lá no ano de 2023, o fundo sofreu por situações de calote, exatamente por causa de empresas desse segmento. Então sempre é um ponto a se prestar atenção. Com respeito aos indexadores usados para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis, ele usa em especial o índice IPCA, em 83% dos seus contratos, e em 17% ele usa o índice IGPM. Aqui ao lado a gente pode ver que todos os meses praticamente ocorre algum tipo de reajuste, exceto aqui no mês de junho, que não ocorre nenhum tipo de reajuste. Durante esse mês de março, 6% dos seus contratos serão reajustados. Se descermos mais um pouquinho aqui também, podemos ver com respeito ao vencimento dos seus contratos. Então, na média, os seus contratos têm uma duração aqui de 5,4 anos, que são contratos até com uma relativa duração. E aqui, no gráfico, a gente pode notar que 47% dos seus contratos vencerão a partir do ano de 2029 em diante. Continuando aqui também, pessoal, podemos ver com respeito à sua evolução da vacância física. Lembrando, como eu já mencionei, vacância física, ele calcula aí a porcentagem de espaço vago nos imóveis do fundo. Então, ele vem mantendo essa média aqui entre 2% até 3% aproximadamente. Ele tinha conseguido, diminuir aqui durante esse período, ficando aí abaixo de 2%, 1,5%, o que era uma vacância muito boa, porém, infelizmente, acabou aumentando e agora está a 3,7%. Mesmo assim, continua muito baixa pelo tamanho do fundo, é uma vacância muito baixa. Descendo mais um pouquinho, podemos ver a localização dos seus imóveis. Então, por porcentagem, se destaca aqui em especial o estado de São Paulo, onde a maioria dos seus imóveis estão localizados, 49% deles, além do Rio Grande do Sul, com 14%, e Rio de Janeiro, com 13%. Então, esses são os 3 principais estados que estão localizados ativos do XP LG11. Aqui, de um modo geral, a gente pode ter um resumo sobre o fundo. Então, o fundo ele conta com 18 imóveis, o que soma-se uma área total de 1 milhão de metros quadrados. O fundo conta aqui com 70 inquilinos. Situação de calote atualmente, o fundo está com uma porcentagem aqui de 1,3%, vacância física de 3,7%, e vacância financeira também de 3,7%. Então essa é a situação atual aí do XP LG11. Se você tiver curiosidade, pode olhar aqui todos os 18 imóveis que o fundo atualmente ele tem no seu portfólio. Então ele vai falar aqui o nome do ativo, a localização dele, a cidade, também a localização, área construída, a participação do fundo em cada um desses imóveis, entre outras informações relevantes. Então podemos notar que são imóveis de qualidade,
alguns deles novos também e com selos de qualidade. Então, o fundo imobiliário tem sim bons imóveis no seu portfólio. E um pouquinho mais embaixo aqui vocês têm mais alguns detalhes sobre os contratos de locação. Então, ele vai mencionar aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ele menciona quem é o inquilino, a localização do imóvel, área construída, o segmento de atuação desse inquilino, entre outras informações relevantes. Dessa maneira você consegue aí entender um pouquinho melhor sobre cada um dos contratos que atualmente o fundo ele tem com esses inquilinos. E se descermos mais um pouquinho aqui no final, pessoal, ele menciona com respeito à sua alavancagem, que é um ponto sempre a se prestar atenção, especialmente fundos imobiliários de tijolo. Então podemos notar que o fundo ele tem aqui 5 dívidas que atualmente ele está pagando, que soma-se um valor total de 412 milhões de reais. E se descermos mais um pouquinho aqui, ele menciona o seguinte, que atualmente ele tem em caixa o valor atual de 359 milhões de reais. Então, pelo menos atualmente, a sua dívida é um pouco maior do que o caixa disponível. Mas essa dívida ele não vai pagar de uma só vez, ele paga aí de maneiras parceladas no decorrer do tempo. Então aqui ele menciona, né, algumas dívidas que ele vai ter que pagar aqui durante o ano de 2025, né, como 43 milhões, 130 milhões. Ele também tem alguns valores a receber, como esse daqui de 48 milhões, e 29 milhões. Então, de um modo geral, no final de 2025, o fundo, pagando as suas dívidas e o que ele tem para poder receber, ele vai ficar com um caixa livre final de 248 milhões de reais. O que creio que será suficiente, o que vai ser suficiente aí para o fundo ele honrar os seus compromissos. Porque, como eu falei, né, ele tem esse valor aqui disponível em caixa e tem esses dois valores para poder receber. E de um modo geral também o fundo ele pode vender alguma participação que ele tem em alguns dos seus imóveis para poder honrar os seus compromissos. Então, pelo menos na minha visão, com respeito à alavancagem, não é dor de cabeça para o XP-LG11. Então, pessoal, esse é o fundo XP-LG11, vem se desempenhando bem. Como eu já mencionei, esses 82 centavos vão permanecer durante o período de tempo, como o fundo aqui mesmo mencionou, durante 30 meses. Então, quem investe nele vai receber esse valor, no mínimo, né? Porém, durante esse tempo pode acontecer algum fator que possa aumentar o valor dos rendimentos que ele paga ou também diminuir o valor que ele paga, né? Talvez aí uma situação de calote, uma desocupação muito importante no seu portfólio, pode acabar impactando financeiramente o fundo e também, como eu mencionei, pode aumentar os rendimentos, talvez mais alguma venda que o fundo realiza, os reajustes anuais dos seus aluguéis pode trazer uma receita maior para o fundo, consequentemente ele pagar um valor maior. Mas de modo geral, pelo menos é um fundo interessante. O que não me agrada muito é com respeito à gestão, né, que é feita pela XP, pelo menos a minha visão não é uma boa gestora, então esse é o motivo que eu fico um pouco aí com o pé atrás com respeito ao XP-LG11. Mas deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esse ativo. Você investe, investiria? O que é que você pensa sobre ele? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.